Olá, Ramon Durance falando com você. É um prazer falar sobre software, startup e inovação. Você está num canal exclusivo e a pauta do dia é não tem que ser difícil. Opa, que pauta estranha, Ramon. Venha, chega junto, vamos conversar sobre isso. Quem me acompanha há muitos anos, eu já estou no mercado há mais de 20 anos falando sobre software e eu tive o prazer enorme de participar desse, vamos dizer, desse boom de adoção do .NET no Brasil, né? E meu primeiro contato com o .NET foi lá no início ainda, quando começou os primeiros anúncios. Eu pirei, passei a acompanhar e entendi aquela transição, que é uma ruptura muito grande, né? De quem veio do Visual Basic e de outras linguagens de desenvolvimento para uma estratégia como a do .NET. Naquela época já era uma estratégia de uma ruptura absurda, né? Eu nem preciso falar como está hoje com o .NET Core rodando multiplataforma em Linux, em microservices e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem tecnologia suficiente para desenvolver as mais importantes aplicações do mercado com qualidade, com estratégia, com ferramentas de desenvolvimento como o Visual Studio, que, assim, é lindo trabalhar com o Visual Studio. Eu trabalhei a minha vida toda com o Visual Studio, né? Então, assim, todas as versões. E é muito bacana porque houve também esse fluxo de evolução absurda, sempre buscando trazer o quê? Produtividade para o desenvolvedor, trazer ferramentas de apoio à estratégia de desenvolvimento, que isso é fundamental. Então, hoje a gente fala de ALM, DevOps, com VSTS, com TFS, enfim, toda a parte de gestão de aplicação. Então, gestão moderna de aplicação foi uma coisa que emergiu ao longo desses últimos 20 anos que eu venho trabalhando, tá? Meu controle de versão era uma pastinha na rede, se liga. Como as coisas funcionavam, né? Aí hoje eu olho, a gente tem uma ferramenta de construção de build que analisa a arquitetura, que roda códigos unitários, testes unitários, faz cobertura de código, identifica débito técnico, depois cria uma versão, promove para ambientes, publica na nuvem, publica no container, depois eu instrumento a aplicação em produção, a aplicação gera um bug, eu recebo esse bug, abro dentro do Visual Studio, tá muito louco o negócio, né? Mas tá bom demais, né? Tá ficando muito divertido e isso me dá muito mais prazer ainda e falar uma coisa que eu sempre falei e as pessoas mais antigas já observaram, lá no passado eu falava sempre, que é não tem que ser difícil, tá? Essa foi uma frase que eu passei a utilizar e criei, né? Não tem que ser difícil em relação a justamente a ruptura, né, do desenvolvimento de software tradicional que tinha naquela época do Visual Basic, Delphi e afins, e a plataforma .NET que surgiu, né? Aquele momento de transição, houve uma ruptura muito grande, as pessoas não entendiam. E aí tinha gente que falava, não, eu prefiro escrever meu próprio drive de acesso a dados do banco de dados, porque eu confio, eu preciso criar meu algoritmo de criptografia personalizado, porque é mais seguro. E eu me sinto mais importante, né? Quando eu faço isso, gasto meu tempo com coisas que não são relevantes. Mas é isso. Eu acho que esses últimos anos mostraram que é necessário pensar diferente. Se eu tenho estratégias prontas, por que é que eu não conecto e aumento a minha entrega com performance, qualidade e produtividade, tá? Você não perde nenhum dos pilares. E segurança. Então, isso é importante. É você entender o seguinte, se tem uma estrada pronta, por que é que você vai precisar construir uma estrada nova, mal feita, que não vai nem aguentar uma chuva? Durante anos eu vi gente escrevendo algoritmos de segurança que é uma mera criptografia meia boca, né? Se eu tenho classes especializadas, construídas por pessoas que estudaram aquilo e te dá um acesso fácil a ter um algoritmo com a chave que vai passar milhões de anos para descobrir. Então a gente tem que começar a pensar diferente. Isso não tem que ser difícil, né? Eu tô lembrando desse assunto agora, fiz toda essa retrospectiva com emoção, esqueci de falar do cloud, né? É tanta coisa que a gente esquece. Vocês não sabem, mas eu já empreendo há muitos anos, né? Desde 99 eu abri a minha primeira startup online, tá? E uma das coisas que eu quebrei a startup era porque era muito caro a hospedagem.
Porque eu simples coloquei um site escrito em ASP com Access, opa, você não sabe nem mais o que é isso, né? Publiquei e aí de uma hora para outra a coisa tinha 1 milhão de requisições. Né? Então o projeto foi expulso de vários hosts na época e os caras queriam cobrar para hospedar uma aplicaçãozinha dessa o preço de um data center. Né? Praticamente foi inviável e quebrou a minha startup. Eu sou muito feliz porque eu aprendi pra caramba, todas as práticas eu uso até hoje, tá? Então assim, olha, ganhei muito dinheiro e ganho muito dinheiro com essa startup. Por quê? Porque eu comecei no momento certo, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, tá? Mas é só uma referência para uma época onde eu não tinha um cloud. Hospedar uma aplicação era muito complexo e caro, né? Hoje você instancia uma nuvem e você vai ter competitividade no seu negócio com qualquer companhia do mercado. Você vai concorrer com o maior gigante, tamanho para tamanho. A internet democratizou, tá? Tanto do ponto de vista de escala quanto do ponto de vista de preço. Você consegue competir. Pense agora em 99. Olha, encontre em algum lugar o custo para hospedar um host compartilhado, como era difícil as coisas, né? Então a gente está vivendo um outro momento. Eu acho que talvez do auge assim da estratégia de aplicação, nós estamos no topo, tá? Qualidade, arquitetura de software, automação de teste, tudo muito bem amadurecido, tá? E inteligência artificial, ou seja, você tem camadas sólidas de experiência para aplicar na sua aplicação, ok? O que acontece é o seguinte: não comece a escrever aplicação como você aprendeu lá atrás, ou trazendo os mesmos vícios. Grande parte do meu trabalho também ao longo desses últimos anos, eu tenho uma equipe especializada em auditoria de software, mas não é auditoria de, sei lá, de vazou alguma coisa, não. É auditoria de realizar um assessment na estratégia do software, ou seja, nós analisamos a aplicação para entender qual foi a lógica aplicada. E nós chegamos nessa lógica, às vezes os clientes se surpreendem com isso. Como em tão pouco tempo você conseguiu deduzir o que nós pensamos, né? E às vezes o fundador da companhia que contrata a gente até para fazer essa análise, né? Tirar uma foto, uns prints e gerar um diagnóstico que aquilo ali não vai para lugar nenhum mais, tá? Mas assim, o ponto-chave é, eu sempre repito isso para todo mundo, tá? E todas as pessoas que trabalham comigo sabem, não tem que ser difícil. Então, se a coisa começa a ser complicada demais, repense, tá? E com todo esse brainstorming que eu fiz no início de coisas que nós temos hoje, criar software difícil hoje não faz sentido, tá? Já não fazia lá atrás, hoje não faz mais sentido ainda. E às vezes eu me surpreendo como as coisas se tornam tão complexas. Às vezes tem implementações de código que eu junto 5 pessoas para tentar entender qual foi o raciocínio lógico aplicado naquele cenário. Porque aquilo hoje se tornou um gargalo, né? Está impedindo o crescimento da operação do negócio. E aí a dica começa por coisas simples, né? Parece tão complexo, mas começa por coisas simples, que é orientação ao objeto. Incrível, né? Mas talvez se eu te falar, chutar um percentual aí, talvez 50% dos problemas que nós administramos em aplicações começam com orientação ao objeto, né? Então assim, aplique a orientação ao objeto. Parece estranho, né? Falar, estou trabalhando com .NET, orientação ao objeto. Cara, olha, se você quiser, você escreve procedural em qualquer coisa, tá? Então assim, pensa em orientação ao objeto. Eu acho que é a primeira coisa. É fundamental. Criatividade é o nosso dia a dia como profissional de software. Mas às vezes eu vejo tanta criatividade no código que constrói esses núcleos que parece que tem vida própria, porque ninguém consegue tomar conta. Vocês já viram isso? Comenta aí. Hashtag software com vida própria. Você já viu algum software que naquele nível que ninguém consegue tomar conta?
Olha, por tantos anos vendo essas coisas, às vezes a gente acha que nunca se surpreende, né? Mas eu tenho me surpreendido ainda, tá? Em pleno 2018, né? Eu tenho ficado ainda surpreso com essas experiências. Eu me divirto, porque eu gosto, né? Gosto de entender, é meio assim como um CSI, para você entender a história que gerou aquilo ali, para depois você propor um caminho de transformação. Porque é assim, você tem que entender. Mas você pode evitar. Como é que você vai evitar, tá? Pensa no modo orientado a objeto. Básico, né? Não estou nem falando em arquitetura. Pensa em orientação a objeto. Se você pensar o básico do reuso, já vai te ajudar um monte de coisa. Depois, pensa assim: que problema eu estou resolvendo? Talvez esse represente 30% dos seus problemas em desenvolvimento. Sabe por quê? Felizmente, vocês me vêm falando aqui, eu estou com o maior prazer em falar com vocês. Falar de software é a minha vida, né? E software é uma coisa que contamina, né? Outros desenvolvedores gostam também de desenvolver e se empolgam demais. E aí, às vezes, acaba pensando muito no software e esquece do todo, do ecossistema, né? E esquece, às vezes, do problema que está resolvendo. Então, pense com muita clareza que problema você está resolvendo e qual vai ser o ciclo de vida dessa solução. Porque você tem que pensar que não é só você que vai manter esse software, outra pessoa vai manter. Então, tá simples? Então, assim, dores, elas nem sempre estão relacionadas a questões técnicas avançadas. São problemas simples que foram produzidos e se transformaram em grandes Frankensteins. Mas é coisa simples, tá? Então, essa coisa, assim, receber um desafio de negócio, analisa que problema eu preciso resolver com esse desafio de negócio. Essa implementação que eu estou fazendo, ela vai ter uma manutenção simples? Estou usando a orientação a objeto? Então você começa a repensar o ciclo de vida das suas aplicações, porque não tem que ser difícil, tá? Se você não pensar simples, você vai produzir coisas que nem você vai conseguir tomar conta. E isso é engraçado, sabe? Eu encontro com muitos heróis. São pessoas que estão presas dentro do próprio software e é uma prisão, né? A coisa ficou tão enrolada que pessoas inteligentes estão presas fazendo coisas muito braçais, sem conseguir evoluir, porque ninguém consegue mais dar continuidade. Então, assim, a gente tem que tornar isso uma premissa inadmissível, né? Inclusive, a gente tem que promover um rodízio na evolução do software para que todo mundo tenha consciência das implementações e consiga manter a evolução, né? Isso é um princípio básico de colaboração, quando a gente fala em gestão ágil, por exemplo. Mas tem que ser um princípio básico da engenharia da aplicação também. Simplicidade. Aí outro ponto, né? Risco. Essa implementação traz algum risco para o negócio? Eu estou tomando alguma decisão que ela pode não fazer sentido no próximo nível? Esse é um ponto gravíssimo, né? Outro ponto, por incrível que pareça, chama-se banco de dados. Banco de dados é uma paixão, né? Uma paixão nacional. E a gente tem que desapegar de uma coisa chamada banco de dados. Suas aplicações vão usar os bancos de dados para transacionar informação, mas elas não precisam viver dentro do banco de dados, né? Sai dessa onda, porque nenhum software vai conseguir sobreviver se ele viver dentro do banco de dados. Então, banco de dados você tem que transacionar o mínimo possível e desacoplar, tá? Nada de transportar inteligência de negócio para dentro do banco de dados. Até porque esse conceito de banco de dados, ele vai cada dia mais se tornar diferente, né? Talvez há 10 anos atrás, banco de dados não relacionais fossem uma coisa totalmente disruptiva, né? Ou inaceitável pensar sobre isso. Hoje, para mim, é a opção número 1, tá? Primeira opção é entender uma estratégia de NoSQL, para garantir o quê?
escalabilidade, né? Começar uma aplicação hoje sem ter resiliência e escalabilidade, você vai afundar, você não vai nem avançar, né? Porque de uma hora para outra a sua aplicação pode ter uma demanda muito grande. E aí, não adianta você botar a culpa em cloud, tá? Outra coisa importante, né? Quem define é a sua aplicação. Não é o cloud que define, é a sua aplicação. Se você faz uma aplicação ruim, você define o futuro do seu negócio e, olha, não vai ter cloud que resolva, tá? Ou você vai pagar uma conta totalmente desproporcional. E mesmo assim, sem ter a experiência de escalabilidade que você precisa para atender a dinâmica do seu cliente. Então, hoje nós temos parque computacional fantástico. Hoje nós temos estrutura de código. Se você for estudar hoje .NET Core, você vai ver. Você cria microservices rodando em containers Windows ou Linux. Isso é surreal. Lá atrás, rodar .NET assim no Linux era uma coisa legal, né? Possa vir fazer sentido, mas eu acho que nunca vai acontecer. Hoje é realidade, está pronto. Em alta performance, como você tem hoje no .NET Core, comparado com qualquer outra tecnologia do mercado, eu acho que essa foi uma conquista fenomenal, porque você tem a performance, você tem a produtividade. Então não tem desculpa, não tem por que ser difícil, tá? Não tem por que reinventar a roda. É muito importante você entender isso. Não fica reinventando, tá? Entende o que gera valor para o negócio e aplica, né? Porque a maior parte dos projetos não usa nada. Se prende a criar um amaranhado de código complicado com um amaranhado de banco de dados complicado. Mas não entende que existe um eixo que é o que faz girar essa operação, né? Esse eixo, baseado numa estratégia de arquitetura, num código simples, limpo, orientado a objeto, de novo, né? Veja que eu estou falando algumas vezes, porque isso é super importante. Esses são bate-papos que eu promovo no canal sobre insights, tá? Direto da trincheira, baseado em experiência real. Eu vivo isso, eu converso muito com clientes. Eu brinco com todo mundo que se eu for contar meu tempo em software, eu vou contar 100 a 200 anos, porque eu falo todos os dias com muitos clientes que têm muitos anos de software, né? E isso é um grande prazer, porque naturalmente você acaba tendo uma visão mais 360 graus de como o software está sendo produzido no Brasil. Eu gosto de trazer essas coisas para vocês entenderem alguns pontos, porque para que fazer igual, né? Se você está vendo que não está funcionando, então é hora de refletir. Começou um projeto novo, tem que pensar diferente, né? Tem um projeto atual, tem que analisar como você ir descontaminando, né? A contaminação, olha, meus amigos, ela é profunda. Em alguns níveis de aplicação, é mais seguro jogar fora toda a aplicação, porque não vai ter jeito, né? Não viva de ilusão, tá? Não viva de ilusão. Tem cenários que você vai lá assumir a bronca e deixar congelado, mas assim, grande parte você vai jogar tudo fora, porque não está pronto para essa nova dinâmica do mercado, tá? Esse é o ponto-chave também. Você precisa construir uma estratégia pronta para essa nova dinâmica do mercado. Mas a dinâmica também não mudou, ela tem que ser simples, ela tem que ser ágil. A premissa de qualidade é regra 01, premissa de performance é regra 01, né? Você já tem que pensar a sua estratégia de aplicação também para se provisionar como uma plataforma de SaaS, olhando para a nuvem, olhando para serverless, olhando para containers, olhando para todos os cenários de DevOps que vão suportar a dinâmica que você vive hoje com o seu software, né? Assim, as áreas de TI estão sofrendo absurdamente e às vezes de uma forma até desumana, né? Mas existe como a gente reagir, existe como a gente fazer diferente. É isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês, tá? Não insista fazendo a mesma coisa, porque o resultado não muda, né? Parece que as pessoas chegam assim, botam o Visual Studio 2050 e refaz o software do mesmo jeito. Mudou o quê? Nada. Você vai jogar fora todo o seu tempo, né?
todo o dinheiro da empresa, todas as novas oportunidades que você deveria conquistar com essa aplicação. Porque no mundo da transformação digital, a sua aplicação vai alavancar novas oportunidades de negócio para a empresa que você trabalha. Então, se falha, você perde. Olha, é muita coisa envolvida. O tempo de mercado, a imagem da empresa, a satisfação do seu cliente, né? Fala para mim, hoje, você instalaria um aplicativo que demorasse de abrir? Não, né? Você vai tirar. Olha, a minha mãe faz isso. Sua mãe deve estar fazendo isso também. A sua irmã, seu irmão, a sua esposa, seu esposo. Pessoas que não têm nada a ver com a nossa área. Tem essa visão de experiência. Será que você consegue entender isso? Então, é uma coisa que antigamente você fazia qualquer software e jogava para frente. Agora não. Praticamente você recebe um pedido da área de negócio já com uma visão de como tem que funcionar. Se brincar, o cara já quer no cloud, já quer... É assim que funciona. É a dinâmica. Então, construa o seu software de forma simples para que você consiga ter uma estratégia de arquitetura que te permita adaptar conforme a evolução do negócio. Não existe pacote fechado. A adaptação ela vai acontecer. Não é porque a área de negócio quer, é porque ela precisa, faz parte do contexto de mercado, né? E se você não está pronto, já era. Se você não tem reuso, já era. Se você não tem uma plataforma baseada em APIs como premissas, já era. Aí você vai ver novas discussões de microservices e outras que complementam só o processo. Eu não quero nem estender mais o vídeo aqui nessa frente. Mas eu queria resumir. Primeiro, participa nos comentários. O que é que você acha? Não está na hora da gente repensar as aplicações? Não tem que ser difícil, né? Mas eu queria resumir esse vídeo assim. A chance de mudar está com você. Cada um de vocês que estão assistindo, tá? A chance está com você. A chance de transformar a sua área de TI numa unidade estratégica da operação do negócio está só com vocês. Só que vocês precisam pensar diferente. Vocês precisam acreditar no que vocês fazem. Vocês precisam também fazer diferente. Olha, uma das coisas que eu aprendi e eu falo muito é desapega, tá? Esteja pronto para desapegar. Eu falo isso para todo mundo, tá? Para cliente, para executivo que está me assinando um cheque de milhões. Se você não estiver pronto para desapegar, a gente não consegue nem conversar. Porque grande parte do processo de mudança é desapegar. Ou seja, pensar diferente e aplicar diferente. Por quê? Porque a realidade mudou, né? Hoje, nós temos uma infraestrutura absurda para construir aplicações. Então, por que é que nós não estamos fazendo, né? Por que é que até hoje eu estou discutindo a orientação ao objeto? Pare e pense. Eu acho que vale uma reflexão no fim de semana, tá? Muito obrigado pelo seu tempo no vídeo. É um prazer. Software é minha paixão, é minha vida, tá? Tenho feito isso há mais de 20 anos e trabalho no dia a dia com isso. Eu estou no e-mail ramondurans@2pc.software. Quiser mandar um e-mail, alguma sugestão de tema, manda para mim. Mas eu gosto que você participe nos comentários, assine o canal, tá? Para ser notificado, isso é super importante. Mas por que não? Para agora e toma a primeira atitude diferente. Compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Compartilha no seu LinkedIn, compartilha no Facebook, nos grupos que você participa, manda para o WhatsApp, mostra para todo o ecossistema que você trabalha que você está trabalhando diferente, porque não tem que ser difícil. Essa transição para uma nova TI, ela depende exclusivamente de todos os profissionais que estão envolvidos. Por isso, eu estou aqui hoje dedicando meu tempo ao ecossistema, para que vocês consigam mover transformação e criar o quê? Uma nova experiência de aplicações. Uma experiência de aplicações baseadas em estratégia moderna, em pensamentos modernos, né? Não simplesmente trocar a tecnologia e ir empurrando o problema para frente, né? A gente sabe que isso não vai resolver. Beleza, meus amigos? Muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer falar sobre software. Assista os outros vídeos do canal, tem sempre alguma coisa. Se você tiver alguma provocação, manda para mim.
A gente encerra hoje, mas o assunto continua, tá? Nesse bate-papo já me surgiu outras ideias. Eu vou acumulando à medida que eu recebo as mensagens e vou montando os vídeos pra gente comentar, tá? Eu tenho feito alguns vídeos rápidos também, que eu tô chamando de talk. É para trazer uma chamada específica de um tema com uma provocação. Dá uma olhada aí no canal. E eu quero que você comente na talk, tá? Pra gente evoluir e criar outros vídeos como esse, ok? Forte abraço, até a próxima. Se você tiver a oportunidade de bater um papo também na sua empresa, eu trabalho na 2pc.software e nós apoiamos as empresas em todos os estágios de transformação digital de aplicações. Estou à disposição para a gente conversar em outras oportunidades.